Angústia das nações hoje. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, dizendo: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17. Vivemos o tempo da angústia das nações. A partir do dia 14 de maio de 2018, quando a última geração de Israel completou 70 anos, as nações entraram no período de expectação pelas turbulências no mundo, provocando tensões, estresse, depressões físicas, na expectativa de acontecimentos tenebrosos até a vinda de Cristo. Neste período de angústias, surgiu o coronavírus como um dos terrores para o mundo, tirando a liberdade, ceifando inúmeras vidas, como índice de tempos e acontecimentos piores que virão pela frente. O anticristo ainda não deu as caras, mas as suas influências estão vivas no mundo, com os avisos de terríveis massacres para os habitantes da terra pelo falso profeta, o Papa Francisco, o que tem informado. Um dos avisos tem sido os confiscos dos imóveis, tirando os direitos daqueles que sofreram tanto para adquiri-los. À luz dos textos proféticos lidos, Lucas capítulo 21, versículos 25 e 26, e Apocalipse capítulo 6, versículos 15 a 17, falando da angústia das nações e dos poderosos e ricos, escondendo-se debaixo das montanhas rochosas, pedindo que as mesmas caiam em cima deles para os matarem, em reconhecimento do derramamento do grande tempo da ira de Deus. Hoje, cristãos e não cristãos estão morrendo com o coronavírus, provocando lamentações de parentes e amigos. À medida que os cristãos que vão partindo, vão ficando livres dos horrores que ainda estão por vir. Jesus, carregando a pesada cruz em direção ao Gólgota, e diante das mulheres que choravam pelo seu sofrimento, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por seus filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os seios que não amamentaram. Então dirão aos montes e outeiros: caiam sobre nós. Lucas 23, versículos 27 a 30. Particularmente, digo a todos os meus parentes, irmãos em Cristo e amigos, caso eu venha a falecer antes dos fatos tenebrosos e o arrebatamento da igreja, não choreis por mim, chorai antes por vós que ficam. A fonte e os agentes das angústias. Tudo está predito na palavra de Deus. Nada está acontecendo e nem acontecerá por acaso. Os nossos ancestrais falavam dos fatos nos quais estamos vivendo hoje. Falar dos fatos é muito fácil, o pior é viver o tempo que estamos vivendo hoje. O diabo é o mentor de todas as desgraças do mundo, porém,
Os seres humanos, sem o temor a Deus, são seus agentes. Sem precisar citar nomes, os tais são conhecidos pelos comportamentos, agressividades, imoralidades, petulâncias, arrogâncias, atrevimentos, violências, corrupções, prepotências, líderes políticos mimados e pirracentos incrédulos, sabendo que estão errando, mas fazem questão de continuar em seus erros graves para atormentar aqueles que temem a Deus. Tais comportamentos colocam o povo de bem em angústias e sofrimentos por abominar injustiças, as mentiras, as calúnias e os falsos testemunhos. A Bíblia compara todas essas agitações com as dores de parto, até a terra liberar os mortos em Cristo e transformar os vivos em corpos celestes para habitar com o Senhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 2. Um grande instrumento de Satanás em destaque. Com suas variadas artimanhas diabólicas agressivas a Deus, está o sistema de governo chinês espalhando pânicos e mortes no planeta. Apocalipse, no capítulo 12, prevê as proezas infernais desse governo. Não é por acaso que o símbolo básico chinês é o grande dragão vermelho, uma figura de Satanás para tentar destruir o povo de Deus. Ligando o capítulo 12 ao capítulo 13 de Apocalipse, o dragão vermelho é o carro-chefe manobrando as duas bestas apocalípticas. Estamos vivendo tempos angustiosos, porém dias piores virão, mas por pouco tempo. Ouçamos o que Jesus disse em Mateus 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá depois. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum ser humano se salvaria da execução à morte. Mas por causa dos escolhidos, os dias de angústias serão abreviados. Ou, aliás, já foram traçados previamente abreviados. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Quem são os escolhidos? A igreja não foi escolhida, e sim, foi comprada com o sangue de Cristo na cruz. Particularmente, vejo como escolhidos o povo de Israel. Quanto tempo durará esses dias abreviados? Daniel capítulo 9, versículo 27, e Apocalipse capítulo 12, versículo 14, e outros falam de 7 anos dividido em 2 tempos de 3 anos e meio. Se esse primeiro período começou em 14 de maio de 2018, quando a última geração de Israel completou 70 anos, em novembro de 2021 completaremos 3 anos e meio. O pior terror está predito pelo carrasco mundial, o anticristo, o qual aplicará a tribulação inédita no segundo tempo de 3 anos e meio, conforme Daniel 9, 27. Que nós cristãos estejamos com o nosso olhar para cima, pois a nossa redenção se aproxima. Se você tem Cristo, você participará do arrebatamento da igreja para obter a redenção do nosso corpo celeste que se aproxima.